E eu quero compartilhar uma palavra com o texto, onde diz: conhecendo o verdadeiro Evangelho. O tema da mensagem é este, na intenção de que os nossos ouvidos estejam afiados para compreender as boas novas de Jesus Cristo, não para julgar o outro, mas para que venhamos alinhar a nossa fé, porque quanto mais conhecermos de Jesus Cristo, mais manifestaremos os poderes, milagres, os prodígios daquilo que o Senhor tem para nós. O texto que nós vamos ler está em Romanos 1,17, onde diz: porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá por fé. Amém? Mas o justo viverá da fé. E esse Evangelho de Deus que nos é revelado, que é declarado, descobre a justiça de Deus. Amém? Essa justiça de Deus é a maior vontade em relação à revelação do Pai para nós hoje no Filho. E a vida, amado, do cristão, ela se torna fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, e ao ser fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, ela se torna uma vida cristã inabalável. Amém? Por quê? Nós temos falado isso já, mas ter a vida em Jesus Cristo inabalável é entender que mesmo mediante as brigas em casas com a esposa, Jesus é a provisão, a esperança e o consolo. Mesmo mediante uma doença, uma dificuldade no corpo, aonde muitas vezes nos impede de caminhar, nos impede de ter força, de encarar o nosso dia dentro de uma normalidade, Jesus Cristo é a cura, a esperança. E quando nós entendemos isso, nós entendemos uma vida cristã inabalável, fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Talvez hoje você entrou aqui, como foi dito já um pouco antes deste momento, e você tenha entrado aqui extremamente abalado. Talvez você esteja passando por um período extremamente difícil, e esse seja o momento que você está vivendo, seja ele espiritual, seja ele no trabalho, seja ele financeiro, saúde. Talvez tenha acabado de receber um diagnóstico médico negativo, ou esteja cercado de circunstâncias difíceis, situações desafiadoras. Mas quero encorajá-lo a dizer pela fé, amém? Esse texto diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Essa é a chave, de fé em fé. Sabe como nós caminhamos? De fé em fé. É assim que nós caminhamos, é assim que nós avançamos, é assim que nós alcançamos a verdade do Evangelho. E hoje, justos de Deus, nós viveremos da fé. E eu quero te encorajar pela fé, dizer: eu sou abençoado demais para ficar estressado. Amém? É pela fé, é dizer: eu sou abençoado demais para ficar triste. Eu sou abençoado demais para ficar nervoso. Eu sou abençoado demais para murmurar. Eu sou abençoado demais para pensar que as coisas vão dar errado. Eu sou abençoado demais para olhar para dentro da minha casa e ter insatisfação pelos móveis, pela cor da parede. Eu sou abençoado demais para olhar para a minha célula e achar que ela não vai avançar, que ela não vai crescer. Agora convide nosso Senhor Jesus para entrar nessa situação. Primeiro você declara: eu sou abençoado demais para estar pensando assim, para estar agindo assim.
para estar vendo assim. E depois, convide o Senhor Jesus e fala: Jesus, toma posse, toma partido, envolva Ele em sua área de necessidade. Jesus Cristo é o nosso maior remédio, e tudo que Jesus quer é que diante da situação que enfrentamos é dizer: Jesus, o Senhor pode, o Senhor faz. Ah, mas eu não estou vendo, eu não consigo. É sempre assim. Não, Jesus faz. Jesus tem poder para isso. Quer você necessite de uma vitória no que se refere à cura, ou até mesmo uma provisão no relacionamento, veja e creia que o Senhor é com você. Fala para o seu irmão, fala: o Senhor Jesus Cristo é com você. Márcia, o Senhor Jesus Cristo é com você. O Senhor Jesus Cristo é com você. Essa é a convicção que nós temos. É essa convicção que o Senhor quer que tenhamos. O Senhor Jesus Cristo é com você. Meu amigo, não coloque sua confiança no seu próprio entendimento. O que seria o próprio entendimento? É você tentar entender o mover. É você tentar entender por que a vida daquela pessoa parece ser tão fácil. Porque com fulano de tal acontece assim, mas comigo tudo é diferente. Não coloque a sua esperança no seu próprio entendimento. Não tente entender, apenas confie e creia que o Senhor é com você. Em vez de crer, de acreditar no próprio entendimento, depende inteiramente daquele que está mais interessado no seu sucesso do que você mesmo. Ter a percepção de quem é Jesus, amados, é você entender que Jesus está mais interessado que você. Porque às vezes você quer algo hoje, amanhã você desiste. Porque você acredita em algo hoje, amanhã você já não acredita mais. Mas Jesus, Ele quer o seu sucesso mais do que você. Porque a promessa que tem na sua vida, ela é perpétua. Jesus um dia ele não olha para o Hugo e fala: existe uma promessa, e diz: amanhã eu acho que não vai acontecer. Não, Ele acredita nisso. Ele sonha com o seu sucesso. Ele sonha com o seu acerto na vida, com a sua jornada nessa terra. Seja 10 anos, 20, 30, 50, 70, 80 anos. Eu não sei quantos anos nós vamos viver aqui. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Mas eu posso te garantir: Jesus quer o seu sucesso mais do que você mesmo. E quando nós acreditamos nisso e entendemos que o Senhor é comigo, e aquele que é comigo, Ele quer o sucesso, Ele quer o meu sucesso. Nós lemos lá em Provérbios 18:10, um livro que registra essa promessa que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui para te entusiasmar, não é um trabalho de coach, não é um trabalho de vamos lá, vai, esperança, levanta, força. Não é isso, é bíblico, é promessa de Deus para os filhos. Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo. Nós lemos antes que nós somos justos, amém? Caminhamos de fé em fé. Está falando comigo, contigo que crê em Cristo Jesus. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, estará em alto refúgio. Quando eu entendo que o Senhor é comigo, que Jesus é comigo, eu entendo que eu estou em refúgio, que eu estou protegido. Corra na direção dEle, se lance a Ele, se lance sobre os braços dEle, sobre os cuidados dEle. Sabe por quê? Porque a certeza que eu tenho, amado, quando eu converso com algumas pessoas e nem elas acreditam nelas mesmas mais, eu olho para Jesus e Jesus diz: eu estou com Ele. E se Jesus está com ele, essa pessoa tem refúgio. E se essa pessoa tem refúgio, eu tenho a certeza que por mais que aquela pessoa está sofrendo, chorando, não está acreditando, Jesus cuida dele e cuida dela. Eu tenho essa certeza sempre. Sempre, às vezes as pessoas vêm compartilhar algo assim que eu falo, vai ser um pouco difícil para essa pessoa administrar isso. Mas Jesus vai cuidar dele. Mas Jesus vai cuidar dela. Essa é a convicção que eu tenho. Por quê? Porque está escrito. E se está escrito, é isso que o Senhor realiza dia após dia.
Declara que essa promessa de Deus está sobre a sua vida hoje, está sobre o seu ministério hoje, está sobre a sua casa hoje, está sobre os seus filhos hoje, sobre o seu casamento hoje. Isaías 54:17. Nós enxergamos essa promessa de Deus, amados. Eu sou um caçador de promessa. Já viu o caçador de tesouro? É aquele que valoriza as coisas desse mundo. Eu caço promessas de Deus na minha vida. Eu vi uma foto minha e do João, nosso supervisor, de ontem para hoje, e eu tive a certeza, eu só estava sentado do lado dele ali porque tem promessa, porque eu tenho enxergado a promessa. O que me fez estar sentado do lado dele naquele momento que foi ontem, na vigília, quando eu disse, eu olhei para ela, eu tive a certeza no meu espírito, eu só estava ali porque havia uma promessa. E eu sou caçador de promessas, eu procuro promessa de Deus na minha vida, eu procuro promessa de Deus no meu casamento, eu procuro promessa de Deus na vida dos meus filhos, eu procuro promessa de Deus para nós aqui no Feital, eu procuro promessa de Deus para as famílias deste lugar, eu procuro promessa de Deus para as crianças deste lugar, eu procuro promessa de Deus para os jovens deste lugar. Eu sou caçador de promessas. Por quê? Porque Ele é fiel. E se você ler e você entender que isso é para você, e que Ele é com você, você vai contemplar isso em vida. Os seus olhos vão contemplar, você vai tocar, você vai sentir cheiro. Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. É promessa de Deus. Às vezes parece que tudo está ao contrário, que nada vai dar certo, que o mundo está de cabeça para baixo, de que o motivo para viver já não faz mais sentido. Mas existe uma promessa, e a promessa é: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça. Nós temos a justiça, amém? Nós temos a justiça, e diz: e esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que de mim procede. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Medite na última linha desse versículo, amado, atrás de mim. Na nova aliança que nós temos tanto falado, tanto identificado, você é justificado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Quanto mais você entender que é justificado por Cristo, mais você vai experimentar da promessa de Isaías que está aqui. Quanto mais você compreender que não depende de você, mas depende de Cristo, mais você vai experimentar disso. Do que? De que a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. E pelo fato de ter a justiça que procede do Senhor, você tem proteção contra os inimigos. E aí vem um bandido assaltar a casa, vai assaltar a sua? Hã? Não, creia nisso, toma posse disso. Aí a doença vem na escola e todo mundo vai ficar doente, mal, uma semana, aí vai pegar os seus filhos. E aí a doença pegou o seu filho, e aí agora vai pegar você também, vai pegar. De fé em fé, vai depender da fé, vai depender de como se caminha, de como se compreende a justiça de Deus, vai depender do que você crê. Em certa ocasião procuraram Jesus e falaram: Jesus, eu quero herdar a vida eterna, como é que eu faço isso? Jesus falou: como é que você lê? Tudo depende de como é que você entende. Quem é Jesus Cristo para você? O que é a palavra de Deus para você? A palavra de Deus é um ensinamento de comportamento? A palavra de Deus é uma oportunidade que eu tenho para ficar dizendo: senta direito, não senta, não faz isso, faz isso? Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus tem para nós. Por quê? Porque o oposto também é verdadeiro. Entenda isso, o oposto também é verdadeiro. E quando o povo de Deus não tem a sua identidade e justiça firmada, estabelecida em Cristo, amados, ele se torna suscetível aos ataques do inimigo. Seja ali uma tentação, seja lá uma arma do inimigo que te traz confusão,
seja ali uma falsa verdade dizendo de que as coisas não vão dar certo, de que você tem um processo na justiça, mas você quer saber, o seu advogado é muito ruim, então você não vai chegar a lugar nenhum e não vai receber isso nunca. É falsa verdade, é o inimigo. Armas como doenças, como culpa. Você vai até um médico, aí o médico diz para você: você tem uma doença, mas essa doença ela não tem cura. Não tem cura para quem? Para a medicina? Amém. Porque para Jesus tem, amém? Mas muitas vezes eu recebo a palavra, e aquela palavra que vem não condiz a palavra da justiça de Deus, e eu tomo posse daquilo para a minha vida, e aquilo acaba com o meu dia a dia, aquilo acaba com o meu ânimo, aquilo acaba com a minha esperança. Armas como culpa, como condenação, dizendo: é assim, sempre foi assim, nada vai mudar. Armas como depressão, e todo tipo de distúrbios, vícios. Isso são tudo armas do inimigo, para cegar as promessas de Deus. E é por isso que é tão importante, amados, quando nós falamos de igreja, quando falamos de filhos de Deus, é ter segurança de que está ouvindo o verdadeiro evangelho, amém? A certeza de que você está ouvindo o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho fará com que você, dia após dia, caminhe de fé em fé, de esperança em esperança. As palavras de Deus declaram que nenhuma dessas armas, ainda que tenham sido forjadas, não prevalecerá contra você, mesmo que tenha sido forjada, amém? Olha o que está dizendo ali no comecinho do texto: toda ferramenta preparada. Você está vendo? Não é assim, a ferramenta veio e te pegou, a circunstância veio e te pegou, a situação ruim da doença, da dor, da condenação, do medo, ela veio e apareceu na sua vida. Essas coisas que nós enfrentamos hoje, ela não vem por acaso, não vem por um ato de destino. A palavra de Deus está dizendo: está sendo preparado contra você. Quando se existe uma briga no casamento, eu preciso entender isso. Por que está existindo aquela briga? Porque foi algo preparado contra mim, contra minha esposa, contra minha casa, contra aquilo que o Senhor uniu, amém? Quem uniu o casamento? Quem fez o casamento? Deus, amém? Deus. É Deus que realizou. Se foi Deus que uniu, por que está nessa condição? Porque toda a ferramenta que foi preparada contra o casamento naquele momento. E a compreensão que nós temos é essa. E toda língua que se levantar contra você dizendo, né? Você não presta, você é isso, você não tem jeito, você é assim, você é assado, que traga juízo para você. O que você vai dizer? Você vai condenar, você vai dizer: eu lanço fora isso, eu tenho a justiça de Deus na minha vida, amém? Mas e aí, então não está preocupado com o comportamento? Não, não é isso. Comportamento é consequência de se crer na promessa de Deus, de se acreditar no verdadeiro evangelho de Deus. O inimigo, amado, não pode ter domínio sobre a sua vida, mas Deus sim. Além de ter domínio, Ele mantém intacto a sua vida. Mas a minha vida em que condição? Você pode contar nos dedos se você quiser. Condição espiritual, condição da saúde, condição financeira, condição de paz, de alegria, amém? E você leva muito mais ainda longe essa contagem, porque tem a condição de perdão, tem a condição de esperança, tem a condição de sonho, de propósito, de chamado. E diante dessa introdução que nós fazemos aqui, eu quero ressaltar um ponto, amados, porque o verdadeiro evangelho, ele precisa ser pregado, ele precisa ser anunciado. E esse verdadeiro evangelho, ele não começa sendo anunciado hoje, ele não começa a ter uma proporção global hoje,
Mas nós vemos lá atrás, no Antigo Testamento, ainda na Antiga Aliança, que Jesus já estava sendo presente, já estava sendo anunciado e já estava trazendo vitória sobre os filhos de Deus, sobre a família de Deus, sobre o povo de Deus. Nós vemos, amados, não tenha dúvida disso. Quanto mais nós caminhamos, mais nós vemos o que? Uma nova geração do povo de Deus emergindo à medida da graça, na revolução que tem percorrido todos os lados. Hoje mesmo mandei ali uma playlist que a gente está construindo aqui hoje. Hoje o evangelho que está sendo pregado da graça não é mais aqui, mas tomou os 4 cantos do mundo. A gente consegue compartilhar isso. E diante de uma opressão lá no outro estado, a gente fala: vai lá, assiste aí, vê o que o Senhor pensa sobre você. É um pensamento positivo que resulta em louvor, honra e glória. Escuta a respeito. Diz que você é pecador porque você não presta, mas você tem Jesus. Eu não tenho. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem a justiça, você tem a esperança. E à medida, amados, que a palavra da graça ela cresce, ela tem sido pregada, vejo cada vez mais cristãos testemunhando isso, tendo esperança nisso. Cada vez mais nós vemos líderes mais dinâmicos dentro da igreja recebendo isso. Deixando o quê? Deixando a velha aliança, recebendo a nova aliança. A única compreensão que nós temos e podemos declarar aqui com toda certeza é que somente a graça, amados, encontrada na pessoa de Jesus Cristo, pode nos levar à terra prometida, amém? Eu acabei de mostrar uma promessa para os irmãos, e somente a graça, mediante Jesus Cristo, pode te levar a essa promessa. Ele é o único mediador, não existe outro. Eu quero ler com você em Josué 1:2, aonde registra, amados, que a verdade é que Moisés representa a lei. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, amém? E as leis veio através de Moisés, através de um servo. Mas olha o que diz em Josué 1:2. Estava lendo isso, eu achei muito especial, porque aquele que representa a lei, nós temos um representante da lei, amém? A gente normalmente divide, esse lado aqui é a lei, esse lado aqui é a graça. E aí normalmente a gente diz que existe um representante da lei, assim como existe um representante da graça também. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse representante da lei foi morto. Moisés, meu servo, é morto. Diga comigo, morto. Então a gente consegue enxergar algo, amém? Uma pessoa que representa algo, amado, diante de uma batalha, e essa pessoa ela é morta. O que significa? Você assistiu o filme de guerra já? Já viu como tem um representante ali que ele morre? O que acontece com o exército dele? Se rende, amém? Estamos rendidos à graça de Jesus Cristo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou aos filhos de Josué. Sabe o que significa o nome Josué, amados? O Yeshua em hebraico é um símbolo de Cristo. Josué, Cristo pode nos fazer entrar na terra prometida. É isso que está dizendo aqui: encontre Cristo. Jesus Cristo, Ele quer ser encontrado. E aqui nós temos a oportunidade de ver a lei e a graça. Nós temos a oportunidade de ver o representante da lei morto. Nós temos a oportunidade de ver um símbolo em Josué, o Yeshua em hebraico, representante de Cristo, levando a atravessar em direção à promessa. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Fala para a pessoa do seu lado, fala: existe uma promessa sobre a sua vida. Aleluia. Moisés, meu servo, é morto. Existe uma promessa também na sua vida, amém? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Olha que Deus diz para a igreja, para os filhos, diz: levanta-te, pois, agora. Morreu, não deu certo, as coisas não estão indo bem, é velório, é funeral, vamos chorar todo mundo. Não, Deus fala: levanta-te, pois
pois agora. Mas é doença, não tem cura, não vai, mas é o fim, não tem dinheiro, as coisas não estão indo bem. O Senhor diz: levanta-te, pois agora. O Senhor te coloca de pé. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te trouxe. O Senhor te trouxe. Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora e passa este Jordão, tu e todo este povo. Então pensa bem, amados, porque a promessa que Deus tem na sua vida, essa promessa não vai ser só para você. Muitos vão atravessar com você, muitos vão alcançar com você, porque é abundante, superabundou. O que você tem é grande, é demais, outros vão tomar posse disso. Tu e todo este povo, para a terra que te dou, que eu te dou aos filhos de Israel. Nós não podemos entrar na promessa, não podemos receber a promessa de Deus com base na aliança mosaica, amados. Não podemos herdá-la com base, sabe em quê? Em nossos esforços. Quando escuta alguma coisa, é você, é isso, é aquilo, é esforço, você não vai tomar posse disso, é temporário, é passageiro. Pode até te dar um negócio naquela hora ali, mas vai durar um dia, 2 dias. Por quê? Porque Moisés foi morto, amém? Moisés foi morto. O representante do esforço foi morto. Nós não podemos ser justificados guardando perfeitamente os mandamentos. Nós não conseguimos ser justificados guardando as leis. A gente não consegue isso. Nós podemos herdar, como nós começamos o texto, é de fé em. Então eu só herdo uma promessa quando eu tenho fé em Cristo Jesus. Quando eu tenho fé e acredito. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, as coisas não fazem sentido, mas eu tenho fé naquele que estendeu a mão para mim, que me resgatou. Ninguém acreditava, ninguém dava nada, ninguém via nada, ninguém, não, isso aí não vai em lugar nenhum. Aí você se depara com o jogo da Copa, você está estudando a palavra e eu vou olhando o jogo, palavra, jogo. Por quê? Porque é assim que você vive agora e tem prazer. Você vai conduzindo a sua vida dizendo: se é para assistir, eu vou assistir, mas eu estou com Jesus também. Por quê? Para que todo momento Ele esteja em nós, esteja presente em nossa fé, no nosso pensamento. Não é pelas nossas obras que herdamos a promessa de Deus. Então quando eu digo para você entender o verdadeiro evangelho, não é pelas suas obras que você herda a promessa. Então se Deus tem uma promessa de ser um pai de multidão, de uma mãe de milhares, se o Senhor tem uma promessa que grande será o seu ministério, e o Senhor tem uma promessa que grande será a sua família, os seus filhos, que você viverá de maneira alegre, com paz. Não é com o seu esforço que você vai alcançar isso. E se você ouvir algo dizendo que depende de ti em algo, depende de um posicionamento seu, que depende do que você faz, isso não é evangelho de Jesus. Jesus disse que você vai alcançar a promessa, sabe por quê? Porque Ele morreu no seu lugar, e agora pelo fato de Ele morrer, você é justificado, e agora por ser justificado, é sua. A promessa é sua, não é faz isso para receber ali. Não é pelas obras que herdamos as promessas de Deus, mas pela obra perfeita e consumada de Jesus Cristo. E aí eu quero entrar em algo aqui, amados, que eu vou destacar para você, porque é necessário tocar o chifre do carneiro, amém? Tocar o chifre do carneiro para nós em Cristo Jesus hoje. Tudo que temos que fazer de fé em fé é tocar o chifre do carneiro. Pois bem, mas o que é o tocar o chifre do carneiro? Eu quero te dizer como é que a muralha de Jericó caiu, amados. Como é que nós enxergamos que a muralha de Jericó caiu? Um dia a muralha caiu. A muralha de Jericó caiu entre o povo de Deus. A terra prometida ali desabou diante deles. Como?
O povo de Deus precisou com a sua própria força derrubar aquela muralha? Não é isso que a palavra de Deus diz. Eles tiveram que lutar contra aquele exército? Não. A palavra de Deus diz que aquela muralha foi ao chão ao toque de chifres de carneiro, acompanhado de uma grande gritaria. Deus simplesmente fez que a muralha desmoronasse. E o chifre do carneiro, amados, é um símbolo da imagem de Cristo Jesus, do carneiro que foi morto, porque só é possível se ter um chifre de carneiro após que ele é morto e retirado dele. Naquele momento, aquele chifre estava representando a morte de Jesus Cristo. Jesus deseja ser encontrado nas Escrituras. Ele tem prazer nisso. Tá certo, Deus tem poder para fazer a muralha descer, mas qual é a revelação que fez a muralha descer? Quem é que estava presente ali no mundo do Espírito, no sobrenatural, que a muralha desceu? É o chifre posicionado na mão, amém? Dizendo assim: eu vou assoprar de fé em fé. Eles poderiam olhar e dizer: é para gritar e para tocar o chifre, isso não vai dar em nada. Olha o tamanho daquele exército, olha o tamanho da muralha, não vai chegar em lugar nenhum. Eu não estou vendo a vitória, eu não estou vendo que as coisas vão dar certo. Eles poderiam dizer isso, mas eles acreditaram que ao estar com o chifre e a tocar o chifre, a muralha ia descer. E quando eu pego Jesus morto, amém? É a minha vitória. Quando Jesus morre e eu tomo posse disso, ele diz: está consumado. É por você, Lê. Aquela morte é por você. E eu tomo posse disso e eu toco isso. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando. É grande, a muralha é grande, mas eu toco isso. Eu toco a morte de Cristo, eu toco a obra consumada. Eu digo: eu vou alcançar a promessa. Não é porque eu sou bom, não é porque eu me esforço, não é porque eu me dedico, não é porque eu estudo, mas porque Jesus é. Jesus é. O soar do chifre do carneiro é a proclamação da morte do Senhor em sua obra consumada. É isso que significa lá. É isso que simboliza lá. Na cruz, quando Jesus pagou totalmente os nossos pecados, amados, com o seu sangue ele proclamou: está consumado. E quando ele declara isso, nós temos um sangue sobre a nossa vida. E esse sangue que está na nossa vida, eu nem ressuscitei ele ainda, amém? Porque eu disse que a lei morreu, amém? Mas a graça ressuscitou. Ressuscitou. E isso faz uma diferença muito grande, porque ainda estou na sua morte. E a sua morte, ela vem com a percepção de sangue de Jesus sobre nós. E por meio deste sangue há libertação. Às vezes nós nos dizemos: não enxergamos, eu não sei como, mas é através do sangue que se tem a libertação. É através do sangue que se tem a mudança em nós. Não é porque eu me esforço, não é porque eu quero, não é porque eu estou sofrendo, mas é porque existe um sangue sobre a minha vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Não existe outro evangelho. Você não se pode começar uma vida por fé e terminar em obras. Você não pode começar a sua vida em Cristo Jesus acreditando nele, e amanhã na caminhada diante de uma dificuldade você diz: eu preciso. Não. O sangue de Jesus é derramado e nos tira do cativeiro. É esse sangue que é derramado que nos faz entrar na terra prometida. O que as 10 pragas de Moisés não puderam fazer, amém? Entenda isso, o que aconteceu ali, amados? Vamos voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento, vamos encontrar Jesus. Deus enviou 10 pragas para que houvesse libertação de um povo de Deus. E vem a praga número 1, a praga número 2, e as pragas vão chegando. Mas o que as pragas não conseguiram fazer, não conseguiram libertar aquele povo.
não conseguiram cumprir a promessa que havia para aquele povo. O sangue de Jesus conseguiu fazer. Então quando eu tomo posse desse sangue, eu tomo posse entendendo, eu acredito na morte de Jesus, e acredito que este sangue sobre a minha vida, ele tem poder para transformar o meu futuro, para que Deus venha com o seu dedo e escreva o meu dia de amanhã, o meu dia 18, a minha segunda-feira vai ser extraordinária. Sabe por quê? Porque eu tenho um sangue sobre a minha vida. Não é porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho um bom carro, porque eu tenho um bom curso, porque eu tenho uma igreja gigantesca. Não é por isso, é por causa do sangue. É isso que tem poder sobre a nossa vida, e foi isso que aconteceu lá com o povo de Deus. Não foram as 10 pragas de Moisés, mas foi o sangue de Jesus. Foi a tipificação do sangue, porque a palavra de Deus diz que Deus ordenou a eles, que direcionou a eles, falou: passa o sangue nas vergas, passa o sangue nos umbrais das portas. E ali Faraó, que estava naquele momento um símbolo de Satanás, foi totalmente derrotado, e o povo de Deus totalmente liberto. Por quê? Por causa do sangue. É o poder do sangue. Existe poder na morte de Jesus, e esse é o evangelho de Deus. Qualquer coisa contrária a isso, esteja com seus ouvidos afinados. Rejeita, diga: isso não é para mim, esse não é o Jesus que eu conheço, não é esse alimento que eu vou me alimentar. Jesus te garante vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Jesus tem vida para você, Jesus tem esperança para você, Jesus tem sonhos para você. Aleluia. Quando nós olhamos para aquele povo, amados, que estava escravizado, e ali é enviado por Moisés 10 pragas, nós vemos que Deus, ele dá a última cartada, e a última cartada naquele momento, lá está Jesus. Lá está Jesus, aquele que foi criado antes da fundação do mundo, o Verbo, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto foi o Filho verdadeiro, o Cordeiro de Deus, que tirou o povo do Egito. Muitos dizem que foi Moisés. Moisés é o libertador. Não, não é não. Quem tirou foi Jesus lá. E também foi o seu Filho que fez entrar na terra prometida. Como nós lemos aqui, Moisés morreu, falou: então levanta-te agora, Josué. Josué é o Yeshua, Jesus, porque agora vocês vão entrar, amém? Então o que nós entendemos até aqui no evangelho verdadeiro? Nós entendemos que tudo é Cristo e Cristo somente, amém? Leve isso contigo: Cristo, tudo é Cristo e Cristo somente. Tudo, diga comigo, tudo é Cristo e Cristo somente. Você não precisa de nada mais, amados, para alcançar as promessas de Deus na sua vida, para ter um casamento transformado, para ter uma vida vitoriosa no trabalho, para ser bem sucedido na escola, para você ter um ministério, uma célula, vidas, para que você possa aconselhar outras pessoas. Você não precisa de nada mais do que Cristo, porque é Cristo somente. É Cristo. Às vezes vamos conversar com alguém, a gente tem uma dificuldade, aí falta uma palavra e você acha: eu deveria ser mais bem capacitado. Não, está acontecendo algo poderoso ali. Ah, mas eu não liberei uma palavra. Não tem problema, porque aonde você pisar, você é abençoado, e você abençoará também. O que está sobre a nossa vida hoje, amados, é grande, é um sangue precioso. Nós fomos transportados, como nós já aprendemos. Por que? Agora eu pergunto: por que os milagres de Moisés não puderam libertar o povo de Deus? Porque eram milagres de juízo, eram milagres de morte. Juízo e condenação nunca vai libertar ninguém. Se eu estou ouvindo algo, naquele momento eu sinto juízo sobre a minha vida, eu sinto condenação sobre a minha vida, isso não tem poder para me libertar, mas tem poder para me fazer sentir pior. Isso tem, para dizer: eu quero sair correndo desse lugar, eu tenho algo me fazendo mal aqui. Por quê, amados? Porque somente o amor e a graça de Jesus, somente isso, somente o sangue que foi derramado no Calvário pode fazer isso por nós. Essa é a nossa trajetória. Existe uma jornada para nós em Cristo Jesus. Qual é a jornada?
uma jornada do reino de Deus, como nós vimos ontem, uma jornada de manifestação de glória de Deus, como nós temos aprendido, uma jornada de filhos de Deus, uma jornada de pessoas que foram chamadas para caminhar de fé em fé. E aí eu te pergunto, e é importante você discernir isso. Essa é a minha maior preocupação hoje como igreja, amado, e como exército, como família de Deus, essa é a minha maior preocupação, é que você discirna isso, que você se alimente daquilo que é bom. Você tem ouvido o juízo da lei de Moisés? Ou sobre o chifre do carneiro sendo tocado? O que você tem ouvido por aí? As leis ou sobre o chifre? Um condena e traz morte, mas o outro liberta e dá vida. Não tenho dúvida, amados, muitas vezes se deparamos com situações em que a armadilha é montada, a flecha, o dardo inflamado é lançado. Para quê? Para gerar dúvida, para dizer assim: fulano não tem jeito, fulano não responde, fulano não vai chegar a lugar nenhum. É mentira, é mentira. Jesus morreu por ele, existe um sangue na vida dele. Posso não estar vendo, posso não estar enxergando, mas o Senhor é fiel, e se existe uma promessa, vai se cumprir. Amados, não existe nada que você ponha as suas mãos em Cristo Jesus. Não existe nada que você entre naquela casa com uma proporção, né? O que a gente mais faz é isso: precisa visitar fulano. Não existe, amado. Você pisou lá, algo extraordinário aconteceu. Você saiu, parece que nada aconteceu. Os dias se passaram, parece que nada aconteceu, mas aconteceu. A jornada, a trajetória da vida dessa pessoa foi mudada naquele momento. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus, porque existe um sangue que garante libertação, que garante vida. E quando nós olhamos, amados, para aquilo que nós ouvimos, para a lei ou para o chifre, um faz que você permaneça no cativeiro do pecado e viva uma vida de derrota, e o outro de poder para se manifestar, para se libertar e reinar em vida. O Senhor deseja que nós reinemos em vida. Certifique-se de que você está ouvindo o verdadeiro Evangelho. Certifique-se. Estou muito feliz, amado, por esta geração que tem ouvido, que tem compartilhado do chifre do carneiro. Nós fizemos parte ontem de um mover, de uma vigília. Aí a gente convida uma banda de fora, e aí essa banda chega lá, o que ela compartilha através das músicas, das ministrações? O chifre do carneiro. E eu falo, isso é poderoso demais. Isso está tomando proporção, isso está avançando, isso está crescendo. O Senhor está tirando fora toda a religiosidade, tudo aquilo que é vazio, toda a santidade que distancia. O que nós mais vemos hoje, amados, nós temos assistido isso já. Às vezes não, né? Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp, ela disse assim, né? A mensagem dizia: rapaz, todas as igrejas que eu já visitei, eu nunca vi uma mensagem da graça como eu escuto lá. Isso é um sinal de quê? De que ainda há muito a se espalhar, que ainda há muito a acontecer, amém? Muito. Mas o que nós enxergamos é que muitos levaram os seus púlpitos, amados, do Monte Sinai para o Monte Sião. Muitos falaram assim: eu vou utilizar o púlpito agora, mas não mais para bater, mas para dizer que Ele morreu por você. E agora estão pregando o evangelho não adulterado da graça. O que é o evangelho adulterado, amado? É um pouquinho de Jesus com um pouquinho do seu esforço, com um pouquinho. Grava não, ela está gravando. Vou fazer um remix depois.
É um evangelho adulterado que mistura um pouquinho de cada e acha que é assim, que está vendo o resultado. Existe glória, mas o Senhor tem reservado uma glória maior. Por quê? Porque o resultado, amados, de uma pregação do Monte Sinai, do púlpito no Monte Sinai, uma pregação da graça, o resultado é inúmeras vidas sendo libertas, transformadas. Da onde? Do domínio de Satanás. Conduzidas para onde? Para a terra prometida. E aí eu quero te convidar a algo, amado. Proclame isso. Proclame isso, proclame com ousadia a obra consumada de Jesus. Não estou dizendo para você entrar em confusões. Tem gente que me pergunta, eu falo da graça, mas a pessoa que está comigo, ela não entende, ela está na lei. Eu falo, pô, Jesus me ensinou isso aí, por que você não fala para ela, como é que tu lês? É assim que você lê? Então viva assim, tá bem? É assim que você vai obter a sua salvação? É assim que você vai trilhar a sua jornada com Deus? Então segue aí. E se você tiver uma oportunidade, fala de novo do amor de Jesus. Se tiver uma oportunidade, fala de novo com Jesus é grande, bendito, bem-vindo. Todos os domingos no púlpito, amado. É isso que eu faço. É isso que eu faço, crendo o quê? Crendo num povo libertado, crendo que vai entrar e vai ser libertado, vai entrar e vai ter a vida transformada. É uma missão de vida que eu tenho hoje com o Senhor. Por quê? Porque isso faz com que os cativeiros, os vícios, os problemas, eles caiam por terra, como as muralhas de Jericó, eliminando a vida dessas pessoas dos problemas e gerando uma vida no Espírito, amém? Então o que é o cerne, né? O que é o centro, o que é do Evangelho verdadeiro? O que é isso para nossas vidas? O que é o Evangelho? Como que nós vamos saber se estamos ouvindo o Evangelho verdadeiro ou não? O que separa o Evangelho de Jesus Cristo dos outros evangelhos? Judas 1:3, coloca para nós, por favor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que é que separa o Evangelho verdadeiro dos outros evangelhos? Talvez você diga assim, não sei, mas eu vou te dizer aqui o que é. O Evangelho verdadeiro, ele vai vir baseado numa orientação para nós caminharmos de fé em, amém? O Evangelho verdadeiro, ele sempre vai vir com essa base dizendo, é a fé que move, é a fé que faz, é a fé que nos leva no dia de amanhã. Sabe o que não vai nos trazer aqui quarta-feira? A fé. Olha que Judas diz, Judas 1:3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos, amém? É uma exortação para os amados, amém? Ele está tipo, vamos aqui, a gente precisa corrigir a caminhada, a gente precisa tomar uma direção correta da jornada de Cristo, e aí ele diz, e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos, ele está dizendo assim, existe uma luta, amados, e essa luta que nós vamos lutar, não é para que eu consiga começar minha célula no horário, amém? A luta que Jesus me chamou não é para começar a orar a célula no horário e fazer 10 minutinhos de louvor certinho, porque depois tem o compartilhamento ali da oferta e depois, a luta não é essa, não é isso que nos leva. O que a palavra de Deus diz ali para nós batalharmos, não tem a ver com o que eu faço ou com o que você faz, porque não sou eu nem você, mas é Cristo que realiza todas as coisas.
Às vezes a gente se sente bom o suficiente, a gente quer cobrar das pessoas. Fulano de tal é assim, é assado, é ruim pra caramba nisso, não se dá bem naquilo, não responde bem nisso. Às vezes a gente quer cobrar, mas não é isso. O evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus e o nosso convite a batalhar é uma batalha para se guardar a fé, para acreditar de que Jesus tem poder para realizar todas as coisas. Por quê? Porque isso nos foi dado. Então agora eu volto na pergunta: o que separa o verdadeiro evangelho dos outros evangelhos? O apóstolo Judas, que nós vemos ali, nos diz que para separar um evangelho do outro, a gente precisa entender o evangelho. E ele diz: batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas nos foi entregue. Então batalhe por aquilo que já é seu. Diga para o seu irmão e diga: a fé já é sua, a fé já lhe foi dada, já foi dada, já é seu. Agora batalhe por isso. E qual é a fé pela qual a igreja deve batalhar diligentemente, amados? Qual é essa fé que eu devo batalhar? Quando você ouve a palavra fé mencionada no Novo Testamento, ela se refere à justificação da fé. Amém? Amém? Estão comigo? Então ele está dizendo assim, necessidade de escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela justificação da fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? O que ele nos convida a batalhar é a crer que eu sou justificado em Cristo Jesus, a batalhar guardando aquilo que me foi dado. Mas o que foi me dado? Porque quando perguntou, a fé foi te dado. Aí você fala: mas como assim a fé foi me dada? Mas quando eu digo a justificação pela fé, o fato de Jesus morrer na cruz por você, você foi justificado, e essa justificação, ela foi lhe dada. Agora batalhe para mantê-la contigo, diligentemente. Amém? É essa a nossa batalha, é essa a nossa jornada, o que vai fazer a minha caminhada. Tem gente que talvez, se batizou esses dias, mas tem alguns que já se batizaram 20 anos, e tem muitos que já ficaram por caminho. O que diferencia um pelo outro? O apóstolo Judas nos orienta, e ele diz que aqueles que ficaram pelo caminho são pessoas que não batalharam diligentemente pela fé, não batalharam diligentemente pela justificação da fé. Amém? Então quando eu estou numa jornada, o que vai fazer da minha caminhada uma caminhada inabalável é a consciência de uma justificação pela fé. Como uma pessoa se torna justa diante de Deus, amados? Como que uma pessoa se torna justa diante de Deus? Quando crê que Jesus Cristo é a sua justiça, quando ela tem fé que Jesus Cristo é a sua justiça. É assim que uma pessoa se torna justa diante de Deus. Se você pensou é agradando a Deus, é fazendo a vontade de Deus, é cumprindo os mandamentos de Deus, é não mentindo mais, não roubando mais, não se prostituindo mais, O que me torna justo diante de Deus é crer em Cristo Jesus, na fé nele. Então o que é o cerne do Evangelho de Jesus Cristo? O que separa o verdadeiro Evangelho dos falsos evangelhos? Existe, amados, infelizmente ainda existe cristãos hoje que estão se afastando da verdade essencial, determinante do Evangelho. E se você ouvir, amados, a Bíblia, pega a Bíblia na mão e começa a ler a Bíblia, começa a falar dela, e você escuta que a justificação pela fé não é enfatizada, priorizando pela mensagem, amém? Se você escuta a Bíblia, se você escuta a mensagem da Bíblia, mas
priorização não está na justificação em Cristo Jesus, está em você, esse é um sinal. Se você escuta, amados, o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele é tratado de maneira elementar, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é tratado de maneira básica, como algo que os cristãos precisam apenas, para depois irem além, crescer na sua caminhada cristã. É isso que devemos discernir. A justificação pela fé não é algo básico, ao contrário, é isso que nos move de fé em fé, de justificação em justificação, amém? Então quando a palavra de Deus diz lá, que nós caminhamos de fé em fé, está dizendo o quê? De justificação em justificação. Eu sou justo, agora eu sou justo de novo. Um dia eu falei sobre passo de vitórias, né Cícero gosta. Depois disso eu preguei já 365 vezes, e essa é a mensagem que ele mais gosta. E aí eu digo, passo de vitória, como é que eu se dou um passo de vitória? Passo de vitória, passo de vitória, passo de vitória. Passo de justificação, justificação, justificação. Se o evangelho que você escuta, como é que você vai discernir o verdadeiro do falso? Para eles, esse simplesmente não é o cerne do evangelho, não é o centro do evangelho. Se prega a respeito do reino de Deus, se prega a respeito de Jesus, se prega a respeito de Deus, mas a justificação na fé não é o centro. Eles preferem ensinar sobre como agir corretamente, ou viver corretamente, amém? Qual que é o cerne da mensagem? É que você deve viver corretamente. Eu estava conversando com um jovem vindo hoje aqui para o culto, e a discussão que a gente estava lá é essa: mas não se deve viver corretamente? É porque aprendeu isso, durante muito tempo ouviu o centro da mensagem. Qual que era o centro da mensagem? Viver corretamente. E aí o que foi tirado desse evangelho? Aquilo que não deveria ser tirado, de fé em fé, de justificação em justificação em Cristo Jesus, amém? Essa é uma compreensão para nós, a identificar o verdadeiro evangelho. Muitas das pessoas que se batizam e num dia estão muito felizes, no outro dia está com sentimento de condenação, porque os próprios da sua casa diz: você só tomou um banho, você foi lá só para se banhar, não serviu de nada esse batismo, não serviu de nada Jesus na sua vida. Por quê? Porque eles estão pregando ali as boas novas de Jesus, né? Mas é as boas de como se viver corretamente. Não trouxe o cerne, não trouxe a justificação, não trouxe Jesus, mas trouxe um bom comportamento. Tirou Jesus de cena, tirou o sangue do cordeiro de cena. Então não tire Jesus. Não olhe para as pessoas da sua célula, não olhe para a sua liderança, não olhe para o seu vizinho, não olhe para a paisagem e diga: você precisa mudar, você não se comporta bem, você não faz as coisas direito, você não vai a lugar nenhum assim. Não veja isso, mas veja pela fé, pelos olhos de Deus. Veja a graça sobre a vida dele, veja a justificação de Deus sobre a vida dele. Tenha os olhos do Senhor, amém? Tenha esse olhar perante as pessoas. Ah, ela tropeçou, nossa, que tropicão. Não, ela não errou porque ela queria, ela errou porque era uma dificuldade dela, e foi por isso que Jesus morreu. É pela dificuldade dela, é pelos... Ah, mas tem muito problema com o horário. Tem, foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso. E hoje em Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho nos traz isso, nos traz paz. Por quê? Porque você já não está mais preocupado com o erro de ninguém. Você está dizendo: ele é agraciado e eu sou também. Jesus morreu por ele e por mim também. Nós somos extremamente abençoados, todo mundo junto. A gente nem é tão bom assim. Nós, na verdade, temos muitos problemas. Nós não se damos muito bem. Nós temos muitas diferenças. Mas nós somos todos abençoados por Deus, porque Deus é bom. É esse o verdadeiro evangelho, é esse que Jesus Cristo trouxe para nós. Não perca seu tempo, não se estresse, não se entristeça, não chore por aquilo que Jesus não quer que você passe, por aquilo que Jesus não quer que você sofra.
Quando nós ouvimos um falso evangelho, amados, baseado no agir corretamente, no viver corretamente, você ouvirá que precisa fazer todo tipo de coisa, para que Deus, a fim, de ter uma vida justa e reta, de que essa é a vontade, que você siga uma jornada de um caráter impecável. Isso é consequência da vida com Deus, amém? Eu acredito e posso ver já todos os irmãos com um caráter impecável, transbordante da graça de Deus. Mas enquanto eu não vejo, eu caminho de fé em fé, de justificação em justificação. Tem um assunto muito interessante que eu nem vou entrar, mas é frutos do Espírito. O que Paulo está ensinando lá em Gálatas, que ele fala: lei e graça capítulo 1, lei e graça capítulo 2, lei e graça capítulo 3, lei e graça capítulo 4. Aí no capítulo 5 ele fala obras da carne e frutos do Espírito. E aí ele ensina algo extraordinário, que durante muito tempo da minha vida eu ouvi: você precisa os frutos do Espírito, você precisa ter o fruto do Espírito, você precisa ter o fruto do Espírito, você precisa. E hoje eu entendo que não tem a ver comigo, é simplesmente por Cristo, e os frutos vão sair, os frutos vão brotar. A semente, quando é plantada, ela não fica preocupada: quantos frutos será que eu vou dar? Será que são 10? Será que são 20? Será que são 30? Deixa eu te dizer, a nova semente foi plantada, você creu, você morreu, você ressuscitou, você foi transportado, e grandes serão os teus frutos, grandes serão. Por quê? Porque é promessa de Deus. Está escrito. Eu não sou contra, amados, viver uma vida reta, amém? Não sou contra. Mas o que eu estou fortalecendo aqui esta noite é que esse não é o Evangelho. O Evangelho é o sangue de Jesus, é a justificação mediante Jesus Cristo. Viver uma vida reta é sem dúvida muito importante, mas isso é consequência de se crer corretamente, amém? É consequência, é fruto de algo. Quando alguém crê corretamente, ela vive, amém? Quando eu creio na justificação, quando eu caminho de fé em fé, eu vivo dessa forma. O cerne do Evangelho, o centro do Evangelho, não é viver de uma forma reta. O centro do Evangelho, amados, não é fazer boas obras. Então, se você escuta por aí que você deve fazer boas obras, porque esse é o seu chamado, esse é o seu propósito, não é isso. Jesus não morreu por isso, Ele morreu para salvar. Ele é o Salvador, é o Yeshua, e Yeshua significa salvação, cura, libertação, amém? A nova semente que desceu do céu, foi enxertada em Maria, é uma nova semente de salvação, de cura e de libertação. Que significa uma pessoa que tem salvação, cura e libertação? Ela tem vida, e a palavra de Deus diz que aonde a vida passar, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro. Então isso é consequência do caminhar de fé em fé, uma vida de justificação, amém? É consequência da verdade do Evangelho, isso na sua vida. Não é porque você está preocupado, não. Só ame as pessoas. E como se ama alguém? Quando você entende que ela é justificada. É difícil ficar 2 minutos com ela trancado numa sala, mas ela é justificada com a compreensão do verdadeiro Evangelho. As coisas vão se tornar mais fáceis na sua jornada, na sua caminhada, no seu relacionamento, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. A partir do momento que ele crê, amém? A base aqui é Cristo. A base aqui é Cristo. O que leva diante dessa jornada é o que? Para todos? Para todos que creem em Jesus Cristo. Existe uma diferença muito grande de quem crê em Jesus Cristo e quem não crê. Porque tudo isso que eu disse aqui, nos últimos 45, 50 minutos, é para quem crê em Jesus Cristo, amém? O pessoal da banda pode vir aqui para me auxiliar, por favor, para a gente finalizar. Então, como é que eu discerno, amados, o evangelho verdadeiro do falso evangelho? A resposta é simples:
é quando o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho é a justificação em Cristo Jesus. E o apóstolo Judas que nós lemos aqui, ele nos diz para batalharmos diligentemente por isso. Nós somos instruídos não apenas batalharmos, mas batalharmos diligentemente. O que significa diligentemente no original, amados? Significa agonizar. Ele diz para nós batalharmos até agonizar, para não perdermos a fé. Muitos ficam pelo caminho porque perdem a fé. Perde a fé de que Jesus pode fazer. Devemos lutar de verdade, amado, que diz que somos justificados pela fé e não pela obra. Amém? Fala para a pessoa que está falando, você é justificada pela fé, não pela obra. Diga para ela, esse é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu compartilhei com os irmãos o verdadeiro Evangelho e algumas referências. Teria no mínimo aqui mais 6 ainda para nós falarmos a respeito disso. Mas nós paramos aqui naquele que morreu, derramou o seu sangue e hoje vivo está ao lado do Pai, à direita de Deus. E diante disso, diante desse Evangelho, nós vimos que essa fé, amados, pode apagar para mim, nós vamos louvar o Senhor. Que essa fé, esta justificação é o que nos abençoa e é o que nos traz a um relacionamento íntimo com Cristo. Se você puder, fica do lado de alguém, não fica sozinho, pega na mão dessa pessoa, diga para ela, nós vamos louvar aqui, mas com o sentimento de tocar o chifre. Nós vamos tocar o chifre. Quando eles tocaram o chifre, eles tocaram a morte de Jesus. E com a morte de Jesus nós temos uma caminhada de fé em fé, de justiça em justiça, de justificação em justificação. Nós somos salvos pela graça através da fé. Aleluia, Jesus. Abre para mim Romanos 1,17. Porque a pergunta aqui sobre o verdadeiro Evangelho é: mas a Bíblia realmente diz sobre o Evangelho que devemos pregar? A resposta está em Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Em outras traduções diz, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o meu justo viverá da fé. E o que deve ser revelado através desse Evangelho não é os nossos pecados, mas a justiça de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Queremos te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por esta noite, pela revelação do teu Evangelho e por aquilo que o Senhor tem para nós. Eu bendigo o teu nome, Senhor, pelas famílias, pelos jovens e as crianças. Eu bendigo o teu nome pela liderança deste lugar. Eu bendigo, Senhor, por podermos estar aqui hoje. E que esta verdade, Senhor, é a verdade que nos leva a caminhar com uma consciência de perdão e com a certeza de uma jornada inabalável. Obrigado, Jesus. Eu libero sobre a vida da igreja, Senhor, uma semana extraordinária, aonde tocarem, aonde entrarem. Eu libero, Senhor Jesus Cristo, saúde, vigor e disposição. Em certa ocasião perguntaram para Jesus a respeito do reino, e
aí Jesus respondeu: o reino não está ali ou está lá, mas o reino está em vós. E aonde você vai hoje, você leva este reino. Aonde você pisa hoje é estabelecido este reino. E é assim que eu declaro a sua semana. Uma semana no reino de Deus, cheia de paz, justiça, alegria e poder. E poder do céu sobre a sua vida, irmão. Dê um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada. Declara a ele o verdadeiro evangelho. Diga a ele: existe uma justiça sobre a sua vida. Amém, Jesus. Amém.